Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Arquétipo do Saber. Quem vos fala é Isabela Paula Cassetari, eu sou estudante de Psicologia e a gente está aqui para mais um vídeo do capítulo 2 do livro Contribuições à Psicologia Hospitalar, Desafios e Paradigmas, da editora Vetor, né? E como eu disse já no primeiro vídeo, é uma análise da obra com interpretações feitas por mim, né? Tentando ser o mais fiel possível ao livro. Não é um resumo, não é uma resenha, é simplesmente uma análise a partir do meu ponto de vista. E claro que espero que outras pessoas possam ler e contribuir com seus pontos de vista aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e sejam muito bem-vindos, né, ao meu cantinho aqui. Bom, eu vou falar hoje sobre o encontro com o sofrimento psíquico com a pessoa enferma, o psicólogo clínico no hospital. Segundo a Leila Curry Tardivo. Eu acho que é Curry que se pronuncia, né? Mas pra mim eu lembro daquele tempero, sabe? Então é meio esquisito. E eu vou falar um pouquinho sobre ela antes de começar alguns pontos do livro, né? Começar a falar sobre o livro, porque essa mulher é fenomenal e eu vou colocar a imagem dela na tela pra falar sobre ela, que não pode passar em branco, assim como outras psicólogas importantes. Essa daqui é a Leila Curry Tardivo. Ela é graduada em Psicologia na Universidade de São Paulo. Ela fez mestrado em 1984, doutorado em Psicologia Clínica em 1992. Ela é livre docência em Psicopatologia em 2004 pela Universidade de São Paulo, que é a USP. Atualmente, ela é responsável por convênios acadêmicos internacionais com países latino-americanos e europeus, Portugal e Espanha. É presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária do Instituto de Psicologia da USP. É professora associada do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Na graduação e pós-graduação, orientadora de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Coordena o Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social do IPUSP, que é o APOIAR. É pesquisadora do Ibero-American Observatory of Health and... Eu não sei pronunciar essa palavra, mas é citizenship, alguma coisa assim. E membro colaborador do Sinteses. Tem artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais e autora de livros e capítulos de livros em áreas de sua experiência. Tem experiência na área da psicologia, com ênfase na psicologia clínica, atuando principalmente nos seguintes temas: clínica social, violência contra criança e adolescente, psicodiagnóstico, técnicas projetivas, psicopatologia, criança e adolescentes. E aqui nesse capítulo, nesse segundo capítulo do livro, ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela como psicóloga clínica. E a gente vai começar com uma frase que ela mesma diz no começo do livro, que é assim: o hospital é o lugar do saber e do fazer de quem lida com a doença orgânica. E é uma frase bastante profunda, porque ela diz que quando a gente pensa num hospital, a gente pensa em bisturi, em cama, em maca, em médicos, e a gente pensa em muita dor, em muito sofrimento, mas que ela diz que lá também é um lugar de esperança, de alívio, de saúde e de vida, né? Ela fala também sobre a contribuição da psicologia como ciência e profissão nesse contexto, né? Porque é um espaço que a psicologia está se apropriando cada vez mais. E a psicologia, ela tá adentrando outros meios. Então, eu gravei um outro vídeo sobre as áreas de atuação da psicologia e provavelmente daqui a alguns anos a gente não vai estar falando só dessas áreas de atuação, a gente vai estar falando de outras também. Porque o papel da psicologia, que é o que a gente vai trazer aqui nesse livro, o que ela vai trazer, a Leila, é um papel extremamente dinâmico. E ele visa atender determinados públicos. No caso no contexto hospitalar, a gente está falando de pacientes em momentos de tensão profunda,
Aqui ela vai falar um pouquinho também do termo de psicossomática, que é a interação da mente e do corpo. Essa definição ela é uma definição bastante atual, porque, segundo ela, o termo psicossomático foi usado originalmente em 1818 pelo psiquiatra alemão Johann Christian Heroth, em 1773 a 1843. E ele fazia referência a algumas certas doenças orgânicas, como câncer, tuberculose, epilepsia, que, segundo esse mesmo autor, se desenvolviam em função de influência de fatores psíquicos. E depois do século XIX, com a questão da influência da medicina positivista, outros contextos, outros sentidos a essa palavra foram sendo atribuídos, e com ele, que é o mais atual, seria a interação entre mente e corpo. E depois, mais pra frente, a gente tem Freud com a psicanálise, e ele vai retomar um pouquinho esse conceito antigo de psicossomática do Johann. Ele fala muito também sobre a função e o olhar do psicólogo sobre o paciente com as doenças orgânicas, especialmente orgânicas e no campo mental. Aí tem a grande discussão do que é a psicologia, que é um ponto muito interessante do livro. Porque a psicologia ela é muito ampla. E aqui ela vai citar o Blegger, que em 1975 diz que não é somente fenômenos mentais que a psicologia ela costuma tratar, mas ela é a ciência que inclui todas as manifestações do ser humano, e elas se dão sempre no nível psicológico de interação. O psicólogo busca conhecer e modificar essa realidade à medida que isso se torne necessário. Ela fala também sobre a questão do psicólogo conseguir compreender e ter essa escuta a escuta do paciente mais apurada do que quando você conversa com o seu colega ou seu amiga, amiga, né? Que vai realmente te ouvir, mas o psicólogo ele não vai simplesmente te ouvir, ele vai te analisar a partir disso. E o objetivo dele é melhorar questões pessoais desse paciente. Inclusive, quando, por exemplo, você está num ambiente hospitalar que ele é extremamente técnico. E a gente sabe que os jargões médicos e de outras áreas da saúde, mas geralmente a área médica, né? Eles utilizam jargões médicos muito diferentes da língua usual e do dia a dia, e isso atrapalha até a adesão do paciente ao tratamento. Então, o psicólogo também tem essa função de explicar para o paciente qual é a enfermidade que ele está enfrentando. Tentar ajudá-lo a compreender isso. E às vezes o médico ele não consegue explicar de um jeito que esse paciente vai entender. Ela fala muito da relação sujeito-sujeito, né? De você não tratar o paciente apenas como paciente, você tratá-lo como uma pessoa que tem um nome, que tem uma vida, que tem uma questão subjetiva, que tem questões com relação ao conhecimento de si mesmo e da percepção de mundo. Ela diz também
que todos os psicólogos hospitalares, tá, eles recorrem muito à abordagem winnicottiana, né? Não importa que abordagem você seja, mas você sempre vai recorrer ao Winnicott para conseguir trazer essa subjetividade ainda mais aflorada dentro do meio hospitalar. E aí que ela diz assim, ó, que no hospital é muito frequente você ouvir vamos ver o leito X do quarto Y, ou tal leito parou, saiu, ou teve alta, ou foi transferido. E que isso realmente não é uma coisa, é uma questão muito técnica, né? Uma coisificação desse paciente que não deveria ser feito, né? Que a gente tem que enxergar ele como uma pessoa complexa, mas eu fui numa palestra, né, saindo um pouquinho fora do livro, mas uma palestra em 2019, e era um psicólogo hospitalar que trabalhava em um hospital com pacientes oncológicos, né, com câncer. E ele dizia que quando ele chegou, nos primeiros estágios que ele foi fazer, tinha um paciente para ser operado, e o médico chegou para ele e falou que só citou o leito e citou mais ou menos a técnica cirúrgica e não falou do nome do paciente. E aí o psicólogo, ele reforçou o nome do paciente, reforçou quem era e tal. E a partir desse momento, isso mexeu tanto com o médico, porque o médico também tem que lidar com questões de perda, com questões de será que esse tratamento vai ser bom ou será que vai virar um tratamento paliativo, né? Não vai ter sucesso com os métodos que estão sendo utilizados. E isso mexeu tanto com o médico que ele acabou não conseguindo operar o paciente, né? Então, o paciente deixou de ser aquela parte do corpo em que ele ia operar, aquela parte orgânica, para se tornar um ser com muito mais dimensão que isso. E isso afetou tanto o psicológico do médico, a ponto dele não conseguir operar esse paciente e ter que passar para outro especialista. Então, assim, quando a gente se depara com um conteúdo teórico, como no caso do livro, e a gente encontra pessoas com experiências reais, e claro, a Tardiva, ela tá falando de experiências reais dela, mas a gente entende que também tem um outro lado, né? Não é só coisificar esse paciente, mas também qual é a relação que esse médico tem com aquele paciente. Como é que ele lida com as frustrações do trabalho dele, com a vida dele. Então, tem os dois lados da moeda também. Não é só o bem-estar do paciente, mas o bem-estar do médico e, consequentemente, daquela equipe multidisciplinar que está lidando com aquele paciente. Aqui ela vai explicar também os vários tipos de denominação para a palavra dor e sofrimento, né? Que muitos teóricos consideram dor como uma característica física e sofrimento como uma característica moral, né? Que é o Barros Michel, em 2011. Ele traz uma obra que ele vai trazer esse conceito de sofrimento, mas isso é bem técnico mesmo, bem interessante também. Barros Michel é uma professora, tá, da Universidade de Paris, e ela mantém parceria com o Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social da Universidade de São Paulo, atualmente. E eu acho que, ademais, a gente não tem muito o que falar. Ela fala também sobre
o papel terapêutico na vida desses pacientes, né? Como você faz com que ele enfrente determinada doença, e algumas doenças são degenerativas, elas não têm cura, né? O quanto o psicólogo pode colaborar para trazer uma qualidade de vida para essa pessoa, né? Às vezes essa pessoa já foi para tratamento paliativo e aí o que acontece tem também a relação com a família, como é que a família está lidando com isso, né? A pessoa já tem pouco tempo de vida ou não está tendo sucesso com os tratamentos utilizados. E aqui ela vai citar ela vai citar ilustrações clínicas que ela acabou trabalhando num hospital, onde ela fazia avaliação e intervenção psicológica. E ela tratou com... Ela foi conversar com pessoas que estavam tendo fibromialgia, né? Que começaram a apresentar fibromialgia. E ela pediu para as pessoas que estavam apresentando, geralmente mulheres, desenhassem a relação delas com a doença e que esses desenhos, pela interpretação clínica do psicólogo, foram muito úteis para mostrar como é que essas mulheres se sentiam diante dessa dor. E aí ela também trabalhou com pessoas que... Ela fez o mesmo processo com desenhos temáticos para pessoas com ela, né, que é esclerose lateral amiotrófica. E ela também pôde fazer boas análises disso. Eu queria muito colocar as imagens, mas eu não sei se eu vou receber um link do processo por isso. Mas aí eu também nem tenho muito seguidor, então eu acho que nem vai dar problema. Bom, quem sabe no final do vídeo eu coloco, né? Ou eu faço um vídeo só pra colocar as imagens. Mas é isso mesmo. Ela fala também sobre o papel do sujeito, o papel desse olhar sujeito entre paciente e psicólogo, paciente e equipe multidisciplinar, e sobre a importância disso, né, para melhora do quadro do paciente, também para a equipe médica, né, os psicólogos clínicos também cuidam da equipe multidisciplinar. Ela até conta, numa das partes desse capítulo, sobre um médico que ele foi conversar com ela porque ele precisava fazer um transplante de rim. E aí havia muitos pacientes na fila e ele queria ter certeza de que para a pessoa que ele desse o rim, a pessoa pudesse fazer com que estivesse bem psicologicamente para receber esse transplante e passar por restrições e tratamentos, mas que isso fazia com que ele sentisse que ele era o senhor que ia decidir entre a vida e a morte, né? Você teria que doar um rim a uma pessoa, sendo que tem várias na lista, e ele não queria dar esse rim a uma pessoa que não tivesse apta para receber, porque se ele desse para uma pessoa que não tivesse uma boa adesão ao tratamento e essas restrições, seria um rim perdido e outra pessoa morreria porque não recebeu, né? Além de toda a burocracia da parte de transplante de órgãos, então é algo bem complexo. Eu acho que é isso, então ela traz esse tipo de relato, é bem interessante mesmo, quem puder ter acesso ao livro, é bem interessante mesmo.
tá? E vamos ficando por aqui com mais um vídeo do canal.